A morte de um homem que aguardava resultados de exames dentro do Hospital Regional do Oeste aqui em Chapecó está sendo investigado. Esse assunto ele ganhou a internet desde a noite da última sexta-feira. Nós temos detalhes a respeito desse assunto aqui numa reportagem. Coloca no ar, por favor. João Maria Teixeira Machado, de 54 anos, era morador de Sul Brasil, que fica distante cerca de 70 quilômetros de Chapecó. Na porta do hospital, a esposa Salete mostra o último áudio que o companheiro mandou esperando por atendimento especializado. Tem que esperar muito, tem que esperar ver os resultados de exame. Não sei se daqui um pouco. Eu estava gritando, o homem dá uma agulha médica para fazer aqui. Com intensas dores abdominais, ele procurou atendimento médico pela segunda vez em menos de uma semana e permaneceu por mais de 7 horas na sala de observação do hospital, esperando o resultado de exames. Semana passada a gente esteve aqui, sábado e domingo, e eles fizeram os exames aqui, fizeram uma tomografia, eles falaram para mim que não tinha aparecido nada. Só deram laxante para ele levar para casa para tomar. E daí a semana toda ele ficou com essas cólicas, daí foi lá em Sul Brasil também, pegou mais os medicamentos para laxante, e nada de melhorar. Hoje, de manhã, assim, meio-dia, ele passou mal, então levei para o hospital de modelo deixaram logo para cá. Ele falou, não estou nada bem, ninguém me atende. Eu estou passando mal aqui, ninguém está me atendendo. O transporte foi feito com uma ambulância do município de Sul Brasil. O hospital confirmou que o paciente deu entrada no pronto-socorro do HRO em Chapecó por volta das 14h54 de sexta-feira. Conforme o hospital, às 15h27, João apresentava dores abdominais e recebeu atendimento de uma equipe de enfermagem, sendo classificado como risco amarelo, ou seja, necessitava de atendimento urgente, mas não imediato. Mais de 2 horas depois de dar entrada no pronto-socorro, às 16h59, João Maria foi avaliado por um médico que receitou remédios para a dor e solicitou novos exames. Conforme o próprio hospital regional, às 20h52, João ainda aguardava um laudo quando foi reavaliado por um médico. Na ocasião, ele teria dito que as dores haviam diminuído. Mais de 1 hora depois, às 10 da noite, o paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória. O hospital informou que, durante 30 minutos, manobras de reanimação foram realizadas, mas o paciente morreu às 10h30 da noite. 10h30, mais ou menos, eles me ligaram para mim. Que era para mim vir, que eles precisavam conversar comigo. Cheguei aqui, eles me falam para mim que às 8 horas eles foram atender ele, o doutor foi atender ele. Aí ele conversou, ele tinha tomado uns laxantes. Aí virou e foi atender os outros pacientes. Aí quando olhou para trás, ele estava gritando de dor e falou que um deles me falaram para mim que deu uma parada cardíaca nele, que perfurou a tripa e deu uma parada cardíaca nele. Essa mulher, que preferiu não se identificar, chegou ao hospital durante a tarde de sexta-feira. Ela presenciou as intermináveis horas de espera que João Maria enfrentou até receber atendimento. Esse senhor, então, ele gemia muito alto de dor e toda hora chamando ajuda. Aí teve uma hora que ele foi levantar para ir no banheiro, porque ele reclamava muito de dor na barriga. Na hora que ele levantou para ir no banheiro, então, na hora que ele voltou no banheiro, ele acabou caindo no chão. E nisso, então, as enfermeiras falaram que não era para ele se jogar no chão, porque ele iria se machucar. E elas não conseguiriam levantar ele. Levantaram ele bem mal, ainda meio que jogaram ele em cima do sofá. Então ele ficou ali desde aquela hora, das 6 e pouco, gemendo de dor. A mesma testemunha presenciou o momento em que, supostamente, João Maria teria sofrido a parada cardiorrespiratória. Tudo teria acontecido na frente dos demais pacientes, que também aguardavam atendimento. Ele começou a se tremer e deitou para o lado e não reagiu mais. O Valdir testemunhou o momento. Conforme ele, um profissional médico esteve na sala de observação na hora em que João teria sofrido a parada cardiorrespiratória, mas avaliou outro paciente, mesmo com João Maria caído no local. E de repente o médico passou por ali, né, e conversou com o seu João, que era meu cunhado, e não olhou para ele estava como se já tivesse desmaiado. E daí que eu olhei para o rapaz, nós conversamos com a colega que estava do lado ali, esse cara acabou de falecer. E daí foi um tumulto ali. E daí fui lá, me certifiquei, botei fui o primeiro a visualizar os sinais vitais dele. Não tinha.
Daí saí para fora correndo e já falei para a enfermeira ali, o rapaz acabou de morrer ali. E daí ela veio, ela voltou ali, viu mesmo que o rapaz tinha falecido, viu a marca, recolheu o rapaz e tá aí dentro do hospital. O atestado de óbito indica que João Maria morreu em decorrência de uma perfuração intestinal que causou infecção generalizada. A Secretaria Estadual da Saúde se manifestou, lamentou o ocorrido e disse que a direção do hospital está tomando as providências necessárias. A família, desolada, chora a perda de João Maria. Todo mundo falava, poxa, vocês são um casal feliz, vocês vivem feliz. Isso foi a minha felicidade. Uma situação deverasmente complicada, bem complicada. Tem a versão da esposa, tem a versão de uma testemunha que não quis se identificar, tem a versão do marceneiro que se identificou e contou o que viu. Hospital regional é um ambiente totalmente monitorado por câmeras de monitoramento, todo o trabalho, creio que boa parte dele seja gravado, principalmente nos corredores. Não sei se nesse local onde ele estava tem câmera, mas os corredores eu tenho certeza que tem, né? E abre aquela ideia para precedentes. Agora pela manhã, a direção do Hospital Regional do Oeste recebeu o repórter Marcos Leff para falar sobre esse assunto. Ô Marcos, vem para cá conversar comigo. Como é que foi essa conversa? Como é que foi a sequência de informação que você recebeu? Embora que, digamos assim, um cronograma prévio de atendimento você já apresentou na reportagem. Mas o que mais foi tratado e, principalmente, o que a comunidade pergunta, o que vai ser a partir de agora, frente exclusivamente a esse caso. Diga lá, bem-vindo no Balanço. Obrigado, Eduardo. De fato, muito conteúdo daquilo que a gente trouxe agora nessa reportagem é baseado, claro, no relato da esposa do paciente, das testemunhas e também de uma nota já emitida pelo Hospital Regional do Oeste durante o fim de semana. Mas nós necessitávamos de mais esclarecimentos e por isso fomos recebidos agora há pouco pelo novo diretor do HRO, o Franklin Lindolf Bledorn, que atendeu a nossa equipe e esclareceu alguns pontos. Conforme ele, a equipe médica plantonista do Hospital Regional do Oeste, na sexta-feira à noite, quando tudo aconteceu, solicitou exames laboratoriais e também exames de imagem para entender melhor como estava o quadro de saúde desse paciente. Vamos assistir. O exame de imagem foi uma tomografia. Essa tomografia, como é um exame complexo, ela acabou sendo feita somente às 8 horas da noite, pela alta demanda que nós tínhamos, né? E o laudo também é feito externamente, então toma um certo tempo, o tempo normal é de 90 minutos, isso é feito quase em todo lugar, também tem essa sequência de tempo. E depois, às 20h52, ele foi visto por um novo plantonista, porque houve a troca de plantão às 19 horas, foi feita uma reavaliação, ele ainda estava estável, estamos aguardando o resultado, obviamente, desse laudo que havia sido feito às 20 horas, a tomografia. Eu questionei também o diretor do Hospital Regional do Oeste com relação àquela informação revelada por uma das testemunhas de que um profissional médico estaria na sala de observação avaliando outro paciente no momento em que supostamente João Maria estaria caído naquele mesmo ambiente. O diretor Franklin respondeu garantindo que em nenhum momento o paciente deixou de receber atendimento. Acompanhe. Ele recebeu atendimento por diversas equipes profissionais, só que sim, exames laboratoriais e exames de imagem, para que você possa ter o diagnóstico apropriado, tem o seu tempo de execução e também o tempo de emissão do laudo. Então isso toma mais tempo. O que a gente ressalta sempre pelo alto volume que nós temos no nosso pronto-socorro hoje, onde nós atendemos em torno de 170 pacientes por dia, onde cerca de 70%, 119 pacientes, são classificados
classificados de baixo risco, ficha branca, azul e verde, e destes, novamente, 70%, que representa 83 pessoas, são do município de Chapecó, que preferencialmente poderiam ser atendidos até numa UPA, pela questão da complexidade do seu atendimento, né? Permitindo que aqueles casos mais graves possam ter o atendimento aqui no Hospital Regional do Oeste. É natural que todos os profissionais médicos, as equipes de enfermagem ligadas diretamente ou que em algum momento prestaram algum tipo de atendimento ao paciente João Maria, já foram ouvidos e ainda serão ouvidos em um procedimento interno do Hospital Regional do Oeste, que também tenta entender melhor essa situação. De momento, o que se tinha para apurar foi o que nós divulgamos na matéria anterior e nas respostas do diretor do HRO, o Franklin Bledor. A gente vai seguir acompanhando esse caso de perto para entender também quais os próximos passos. E neste momento apenas estendemos aí nossas mais sinceras condolências à família do João Maria Teixeira Machado, de 54 anos, um pedreiro que infelizmente morreu aguardando resultados de exames, depois de 7 horas aguardando resultados de exames dentro do Hospital Regional do Oeste aqui em Chapecó. Eduardo. Obrigado de momento. É aquela situação que tem que mudar no nosso Brasil. Como cidadão brasileiro e já acompanhando tantas e tantas histórias nesses meus mais de 30 anos de imprensa, eu vejo sempre essa questão de que a saúde, a segurança pública, a educação, a qualidade de vida do brasileiro é prioridade, é para os nossos administradores de todas as esferas, em todos os momentos de campanha e assim por diante. É muito triste que ainda tenhamos locais no nosso Brasil onde os pequenos municípios não têm a estrutura de fazer um atendimento in loco, na cidade onde a pessoa mora. Que de repente depende de deslocar para cá, de ir para lá, de ir não sei para onde, de fazer esse verdadeiro turismo atrás da saúde, embora tenha diminuído bastante se compararmos a outras décadas, mas ainda é um problema. Aí o que acontece? Acontece justamente essas coisas. Superlota um local. A quantidade de profissionais sofre para atender a demanda. Todo mundo fica estressado. Fica estressado a família de quem está esperando para ser atendido, fica estressado quem está esperando para ser atendido, fica estressada a equipe que que esteja trabalhando, por mais acostumada com a rotina pesada que esteja. E investimentos são feitos, investimentos são pedidos, estruturas são ampliadas, e a impressão que a gente tem aqui de fora, numa maneira muito leiga, é que sempre falta mais. Sempre falta mais. Vai ser difícil, sem dúvida alguma, explicar a essa esposa, a convencê-la do que aconteceu. Não estou aqui dizendo quem está certo, quem está errado, longe disso. Só estou dizendo que no coração, a morte de uma pessoa é algo muito triste. Ninguém deseja a morte. E todo mundo procura um atendimento para realmente ser salvo. Vamos aguardar o desenvolvimento de tudo isso, sindicância interna, de repente a família também tem o direito de buscar outros mecanismos para que essa situação seja realmente explicada, como dizia minha avó, tintim por tintim, a todos os envolvidos. E que família mais nenhuma passe por esse tipo de coisa. É o que a gente deseja. A vida passa muito ligeiro e ela nos prega muitas surpresas que a gente não consegue entender. E às vezes dá vontade de dizer, para esse mundo que eu quero descer, porque do jeito que está eu não aguento mais. E isso é
a vida do brasileiro, gente. Isso é a vida do brasileiro. É só folhear os jornais, ir para a internet